Muito bem, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que não vai pautar hoje a votação das mudanças na lei das estatais. Pacheco quer convocar uma reunião de líderes para debater o texto depois da repercussão negativa do projeto. A Tainá Farfan acompanha essa movimentação no Congresso e traz as informações. Boa noite, Tainá. Oi, Felipe. Ótima noite para você e para quem acompanha a gente aqui na CNN. Rodrigo Pacheco disse há pouco aqui no Congresso Nacional que não vai levar essa proposta para ser analisada hoje em plenário. Ele afirmou que quer se reunir com os líderes antes de levar essa proposta para ser apreciada no plenário. Há ainda alguns senadores que reivindicam que esse projeto passe antes pela CCJ, pela Comissão de Constituição e Justiça. O que Rodrigo Pacheco disse que pode ser sim uma possibilidade. Então, Pacheco disse que só vai ter essa definição de quando vai avançar com esse projeto depois desse encontro com os outros líderes que está previsto para a próxima segunda-feira. Ele afirmou ainda que há possibilidade sim que esse projeto seja analisado na próxima semana ou até mesmo no ano que vem, a partir de fevereiro, quando os parlamentares retornam do recesso parlamentar. Rodrigo Pacheco foi muito pressionado nesses últimos 2 dias, desde a aprovação, nem 2 dias, desde a aprovação desse projeto na Câmara dos Deputados. Ele recebeu reclamações de empresários que procuraram ele diretamente, alguns parlamentares contrários, o mercado também reagiu e toda essa reação por quê? A gente viu uma aprovação a toque de caixa no plenário da Câmara dos Deputados, um placar com uma vantagem muito alta, foi 314 a 66, a aprovação desse projeto que altera a lei das estatais apenas horas depois que Aloysio Mercadante foi confirmado por Lula para a presidência do BNDES. Mas essa proposta não beneficia apenas Aloysio Mercadante, como também outros parlamentares, outros nomes ligados ao Centrão, que tem nas mãos nesse momento a discussão da proposta de emenda à Constituição que aguarda ser aprovada na Câmara dos Deputados. Antes de entregar, só lembrando o que esse projeto faz, ele altera o período de 36 meses para 30 dias, o período de quarentena que uma pessoa que tem ocupado um cargo decisório em um partido político ou trabalhado em campanha política precisa cumprir esse período de quarentena antes de assumir um cargo de diretoria ou presidência em uma empresa pública. Volto com você no estúdio, Felipe. Muito obrigado, Tainá. E vamos ao debate com a participação do economista, chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, que está aqui na tela. José Márcio, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso CNN Arena. E eu já pergunto a você sobre a sua avaliação desse afrouxamento da lei das estatais. Muitas vezes a gente vê no debate público, eu estava refletindo sobre isso, a acusação de retrocesso. Às vezes a pessoa não gosta de alguma pauta e diz que é um retrocesso. Mas, na verdade, com o afrouxamento da lei das estatais, de fato, parece que o Brasil volta a um período pré-petrolão, onde havia menos rigor para essas nomeações. Como é que o senhor avalia? Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Eu acho extremamente negativo esse afrouxamento da lei das estatais. Na verdade, o que acontece é o seguinte, quer dizer, a lei que foi aprovada lá em 2016, ela cria um período de quarentena de 36 meses entre ter atividade política nos partidos e ser diretor de uma estatal. Para que isso? Por que você exige, criou-se essa exigência? Criou-se essa exigência para evitar que os partidos políticos utilizem as diretorias das empresas estatais para funções políticas, tá certo? Isso que acaba acontecendo é que isso diminui a eficiência da estatal, isso tende a gerar um enorme, uma tendência muito grande à corrupção, como aconteceu, nós vimos no passado recente, toda a corrupção na Petrobras, tá certo? Que tem a ver exatamente com essa utilização das diretorias das empresas por um objetivo político. Então, na medida em que você diminui essa quarentena de 36 meses para 30 dias é nada. Né? Quer dizer, 30 dias a pessoa não consegue se desvencilhar dos compromissos políticos que teve lá durante o seu período como político e, consequentemente, além de ter um problema de informação privilegiada, né? Que os políticos muitas vezes têm informações privilegiadas que podem ser utilizadas na diretoria das estatais. Então, essa mistura é uma mistura extremamente delicada e não, quer dizer, eu acho que é um retrocesso realmente bastante grave para a sociedade brasileira, não é nem só para a economia brasileira, é para a sociedade brasileira. Muito obrigado, Zé Márcio. Já vou ouvir o Felipe Pena, mas Raquel tem apuração e eu queria saber qual é a diferença entre
o estado que a gente tinha ontem da tramitação desse projeto e que tem hoje, porque parece que houve um recuo depois dessa repercussão negativa. Como se diz hoje nas redes sociais, o PT sentiu? Não só o PT. Sim, tivemos um recuo e ele foi resultado da pressão da opinião pública, da ampla repercussão negativa na mídia, no mercado, a crítica generalizada. Você teve um recuo em alguns níveis. Hoje eu ouvia de fontes próximas ao PT que até se beneficiariam, né, entre aspas, das mudanças da lei, dizendo não quero isso, não quero chegar lá por esse atalho. E também um incômodo dentro do Senado. Ontem, o mesmo Senado que me dizia no bastidor que não tem como segurar, vai precisar votar, vai precisar pautar, me dizia, não, isso aqui chegou a toque de caixa para nós vamos precisar refletir, não dá para pautar agora, este ano tem muita coisa, e acabou ficando para depois. Ufa, porque é um enorme retrocesso, mas eu acho que os políticos não desistiram. O que eu sinto nas conversas é que já tem toda uma narrativa montada para tentar emplacar a seguinte versão. A lei das estatais foi criada num momento em que o Brasil vinha da Operação Lava Jato, a governança das empresas não era boa, então ela é muito draconiana, ela é muito forte e a gente precisa rediscutir e afrouxar. Eu não concordo com essa avaliação, porque eu acho que a governança e a lei das estatais, elas caminharam juntas. Todas as pessoas que participaram da reconstrução das empresas estatais depois do desastre que aconteceu, principalmente nos governos do PT, provocado não só pelo PT, mas por político de todos os partidos que participavam do apoio àquele governo, e aí estou falando da Petrobras e da Eletrobras, essas pessoas se apoiaram na lei das estatais para efetivamente fazer uma limpa dentro das empresas. Então, pessoas técnicas que se apoiaram numa lei para poder utilizar critérios técnicos na gestão de companhias que investem bilhões de reais. Então, está surgindo essa narrativa no mundo político para fazer uma justificativa teórica para a mudança que eles querem fazer. Acho que não é uma narrativa aceitável, mas acho que eles estão só ganhando um tempinho. Obrigado, Raquel. Felipe Pena, quero ouvir você. Há vários aspectos aí a abordar, quero ouvir o que você destacaria, porque tem a questão do rigor da lei das estatais, tem a questão do afrouxamento dessa lei, tem a questão do procedimento célere que foi adotado para a aprovação dessa mudança na Câmara dos Deputados e qual é a situação agora? Por onde você começa? Felipe, eu acho que houve um grande acordão político, não estamos falando de PT, nem estamos falando de Aloysio Mercadante. O Aloysio Mercadante é só um pretexto para o que foi aprovado na Câmara e seria aprovado no Senado se não fosse essa pressão que a Raquel mencionou. Eu acho até que o Aloysio Mercadante tem credenciais muito boas para ser presidente do BNDES e pode até ter um discurso palatável de que não participou efetivamente da campanha, tendo sido apenas o coordenador do programa de governo a partir da Fundação Perseu Abramo. Eu acho que é um discurso que é até palatável e ele, o currículo do Aloysio Mercadante, a formação do Aloysio Mercadante permite facilmente que ele seja presidente do BNDES. Mas não é isso que está acontecendo, não é esse o problema. De novo, o Aloysio Mercadante é apenas um pretexto. Há um grande acordão de toda a classe política, não estamos falando de PT, estamos falando de todos os partidos. O Eduardo Bolsonaro votou a favor, a Carla Zambelli votou a favor da mudança na lei das estatais. E eu pergunto, por quê? Porque os interesses são convergentes. Lembrando que ela não vale só a nível federal, ela vai valer para nível estadual, vai valer para nível municipal. E bolsonarismo, a rigor, vai comandar o maior estado da federação, que é São Paulo. Vai ter cargo estatal em São Paulo também. Será que não há interesse de Carla Zambelli, de Eduardo Bolsonaro, que são deputados por São Paulo, de fazer indicações para o Tarcísio, de fazer indicação a cargos estatais em São Paulo? Além disso, boa parte dos deputados que votaram, uma boa parte está saindo também. E, obviamente, vai querer uma boquinha em algum lugar. Então, houve um grande acordão político e eu acho que foi só o Mercadante como pretexto.
um acordão político de todos os partidos. Vou repetir, não é para facilitar a vida do PT, não é para facilitar a vida do novo governo, é para facilitar a vida da classe política em geral. Eu acho que é disso que a gente tem que tratar. Obrigado, Felipe. Agora, Mário, hoje circulou um documento que mostra ali as primeiras assinaturas da base do PT, a base do Lula, né? Deputado Felipe Carreiras, do PSB, Bira do Pindaré, do PSB, André Figueiredo, do PDT, Reginaldo Lopes, do PT, Renildo Calheiros, do PCdoB. Agora, de fato, há interesse do Centrão em tirar o rigor dessa lei das estatais, porque também pode ser beneficiado com distribuição de cargos de poder. E, de fato, Eduardo Bolsonaro, Carla Zambelli e outros bolsonaristas votaram a favor desse projeto, que inicialmente era de ampliação do limite dos gastos de publicidade estatal, mas que já continha, ali numa emenda que foi colocada na calada da noite, essa redução da quarentena de 36 meses, 3 anos, portanto, para 30 dias. Depois votaram num destaque contra essa redução, mas todo mundo já sabia que esse destaque seria derrubado. Como é que você avalia todo esse episódio? Conversinha, né? Olha, 36 meses, 3 anos para 30 dias, assim, 30 dias é férias, né? É um período de férias, né? O cara tira férias, né? Sai do partido político, né? E vai. Obviamente, na minha modesta opinião, isso se deve, sim, ao DNA do PT, né? Que quer aparelhar outra vez a máquina pública e, claro, as estatais, né? E, claro, conta com o apoio do Centrão, vai se entregar ao Centrão, assim como o Bolsonaro fez. 2 erros não fazem um acerto. O fato de bolsonarista ter assinado isso não minora, né? E não tira a responsabilidade, certo, do PT nessa história. Eu escrevi e creio nisso. E queria só um parênteses, né? Emplacar Luiz Mercadante no BNDES e Jean Paul Prates na Petrobras. Exato. Né? São as duas indicações que estão pendentes. Outras, né? Tem várias outras para agências reguladoras. Claro. Essas são só as que já foram ventiladas. As mais vistosas. Eu acho, e eu escrevi isso, justamente eu ia chegar nesse ponto, Raquel. A joia da coroa é a Petrobras, né? A joia da coroa é a Petrobras. Então, assim, e eu fico, e a torcida toda do Flamengo, né? Olhando esse troço e absolutamente pasmo com o que está acontecendo, né? A Petrobras, obviamente, vai ser tomada de alto a baixo por políticos e apaniguados de políticos, né? Eu sou Flamengo, já fiquei assim, o que eu estou fazendo? Estou paz, não tá bom. Com repercussões que a gente já conhece, né? Veja, eu vou chamar de revogação da lei das estatais, certo? Que é praticamente isso que aconteceu. Ela é a continuação lógica do fim da Lava Jato e digamos assim, da absolvição, né, de todos os envolvidos, ou de quase todos os envolvidos. Era natural, digamos assim, dentro de toda a falta de naturalidade nessa história, né, de uma natureza perversa e corrompida, né, que eles derrubassem esse troço, né? A repercussão foi muito negativa, é por isso que existe liberdade de expressão, né, inclusive, porque a gente pode se manifestar contra esse tipo de coisa, mas o fato é que eu também concordo com a Raquel, eu não paro de concordar com a Raquel aqui, mas é que eles vão fazer, né? Eles vão fazer. Porque o fato é que o país hoje vive uma paralisia do ponto de vista da ética, certo? Do lado dos cidadãos também. Então, assim, houve manifestação contra, houve uma reação forte do mercado, mas o mercado, como eu também já escrevi, está precificando até perna quebrada, viu? Entendeu? Meio que perdeu a esperança. Então, assim, tá difícil, né? E vai ficar cada vez mais difícil. Eu preciso chamar o comercial, então agradeço a participação do economista-chefe da Genial Investimentos, José Márcio Camargo, no nosso debate. Obrigado, José Márcio. Boa noite para você. Tá bom. Muito boa noite. Obrigado pelo convite.